Pode começar, pastor. Amém. Olá a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus, todos os nossos queridos e amados irmãos. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, para falar de Cristo, para falar do amor do Senhor, porque no final das contas tudo finda em Cristo, né? Nossos queridos amigos aí da página Rede do Evangelho, eu me sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês compartilhando a palavra do Senhor. Há sempre por aqui, nesta página do Facebook, muitos queridos e estimados pastores, presbíteros, homens de Deus, trazendo a palavra do Senhor. E eu me sinto muito honrado em poder estar aqui também compartilhando com os queridos e amados irmãos a palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, o tema que foi proposto, a passagem bíblica, é Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 ao 11. Então, eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura, depois nós fazemos uma breve oração e vamos para a exposição da palavra do Senhor. Então, deixa eu ajeitar aqui um pouco minha câmera, pronto. Eu creio que o áudio está ok. Vamos aqui à leitura. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 a 11. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a qual vais para possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os perizeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. Nem te aparentarás com elas, nem darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. E versículo 7, o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Até aqui, queridos e amados irmãos, vamos orar, pedir a iluminação do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento nós oramos ao Senhor. Nesse momento, nós pedimos a tua iluminação, Espírito Santo de Deus. Nós pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. O Senhor nos faça pessoas santas diante do Senhor, diante da tua presença. Senhor, perdoe nossos pecados, perdoe nossos erros, Senhor, nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa falar conosco. Queridos irmãos, Deus escolheu o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel quando eles, mesmo antes deles estarem no Egito, na verdade, mesmo antes deles existirem, a palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8, que antes de todas as coisas o Senhor nos escolheu. Quando esse chamado de Deus se tornou efetivo ao povo de Israel, eles ainda estavam no Egito. Eles eram o menor dos povos, eles eram escravos. Em outras palavras, eles não tinham nada, absolutamente nada, queridos irmãos, para oferecer ao Senhor Deus. Deus libertou aquele povo através de sinais, prodígios, maravilhas. Aquele povo atravessou o Mar Vermelho, aquele povo passou anos no deserto, muitos morreram por causa da sua rebeldia, por causa da sua murmuração, por causa do seu pecado. E aqui o povo está, vamos dizer que, às portas, vamos usar essa forma de falar, da terra prometida. Novamente a lei do Senhor volta a ser relembrada ao povo, e Deus dá, através de Moisés, conselhos ao povo. E diga-se de passagem, conselhos, ou melhor, mandamentos, Deus deu mandamentos ao povo, diga-se de passagem, mandamentos que praticamente nenhum deles
o povo cumpriu. O povo de Israel fez ao contrário daquilo que o Senhor pediu. Por isso, mais na frente, anos mais tarde, eles foram feitos escravos novamente pelas mãos de Nabucodonosor. Queridos irmãos, o Senhor escolheu esse povo e o Senhor disse a eles, nós lemos do versículos 1 ao 7, não se ajuntem com os outros povos, não casem com eles, não dê suas filhas a eles, não tenha piedade deles, não habite na terra com eles. Por que isso? O Senhor, irmãos, escolheu o povo de Israel para ser um povo santo, separado. Nós lemos aqui, nessa tradução, que é Almeida Corrigida Fiel 2011, a que eu li, diz, o Senhor escolheu vocês para vocês serem um povo especial. Havia nações situadas naquela terra, né, na terra prometida, as nações que já habitavam naquele lugar. Os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os gigazeus e os jebuseus. E é interessante nós saber quais eram as práticas daquele povo. Porque se nós olharmos assim por cima, nós podemos dizer, poxa vida, mas por que Deus ele é tão mau, né? Por que é que esse povo tinha dessas outras nações que o Senhor não poderia permitir que eles se unissem com o povo de Israel? Pecado. Não era simplesmente porque Deus não queria que eles se unissem, mas era o pecado. Aquele povo, eles praticavam a prostituição cultural. Aquele povo, eles praticavam sacrifícios infantis em adoração aos seus deuses, aos seus falsos deuses. Aquele povo praticava feitiçaria. Aquele povo praticava culto aos deuses da fertilidade, entre muitas outras coisas que eles faziam, que era exatamente aquilo que Deus não queria que Israel fizesse, pois isso, obviamente, é pecado, é abominação diante do Senhor. Então o Senhor diz, não se una com eles, não tenha piedade deles, não tenha parentesco com eles. É o Senhor dizendo, eu fiz você, nação de Israel, para você ser separada, santo, diferente. Assim como o Senhor chamou meu irmão e minha irmã, a mim e a você. Assim como o Senhor chamou também a sua igreja para ser um povo diferente. O povo de Deus é um povo escolhido para andar em santidade. Veja, Deus escolheu o seu povo soberanamente. O Senhor fala no versículo 6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor te escolheu. Nós vemos aqui o que é a doutrina da eleição. Quando Deus escolheu a nação de Israel, eu já citei sobre isso, esse povo não tinha nada para oferecer ao Senhor. Assim, quando Deus escolhe o homem, quando fala o homem e a mulher, nós não temos nada para oferecer ao Senhor. O Senhor nos chama, o Senhor nos escolhe soberanamente, não pelas nossas obras, não por aquilo que nós fazemos, deixamos de fazer, pois o que há em nós é pecado. A palavra do Senhor diz que as nossas obras diante do Senhor são como trapos de imundícia, mas Deus chamou soberanamente a nação de Israel, assim como o Senhor também nos chama soberanamente para sermos o seu povo separado, o seu povo consagrado. O povo de Israel foi chamado para pertencer ao Senhor, assim como eu e você também somos chamados para pertencer ao Senhor. E isso inclui a luta contra a carne. Isso inclui a luta contra os nossos desejos pecaminosos. Isso inclui que nós temos que morrer para nós mesmos, para fazer a vontade do Senhor. Nós temos que mortificar os nossos desejos pecaminosos, porque o Senhor nos chamou, como chamou a nação de Israel, para sermos santos, separados, um povo escolhido de Deus. A escolha do Senhor, irmãos, é sem mérito humano algum. Nós vemos no versículo 7, o Senhor diz, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos. O povo de Israel era provavelmente, naquela época que o Senhor os chamou, os tirou do Egito, o povo mais fraco da terra. Era um povo pequeno, fraco, insignificante. Então, a escolha do Senhor não é baseada em número, não é baseada em poder, não é baseada em beleza, não é baseada em mérito, nem em riqueza. O Senhor nos chama soberanamente pela sua graça. É a graça do Senhor que nos chama. E quando a graça do Senhor chama, é impossível que o homem resista a este chamado do Senhor.
estava lendo esses dias, Atos capítulo 9, o chamado do apóstolo Paulo, que também foi um escolhido, um eleito do Senhor. Paulo não pôde resistir à voz do Senhor. Paulo não pôde resistir ao chamado do Senhor na vida dele. Então, meus irmãos, o chamado de Deus à nação de Israel, o chamado do Senhor aos seus eleitos, ao seu povo, é um chamado que ele destrói todo orgulho, destrói toda autoconfiança, destrói toda vanglória. O Senhor está dizendo para o povo de Israel: eu escolhi você, e vocês não tinham nada para me oferecer. Eu que escolhi vocês. Foi o Senhor quem escolheu o povo de Israel. E o Senhor Deus que escolheu aquele povo é o mesmo Senhor que ama aquele povo. Nós não lemos, mas no versículo 8 diz: porque o Senhor vos amava. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós ainda vivíamos na prática do pecado, deliberadamente, o Senhor nos chamou para nos dar nova vida, para de fato e de verdade nos fazer filhos dele em Cristo. Mas, veja, o chamado de Deus, irmãos, ele exige uma resposta. O chamado de Deus, ele exige obediência, uma resposta de obediência. Porque, veja bem, o Senhor não somente chamou aquele povo, o Senhor o chamou para andar em santidade. O Senhor o chamou para servir a ele. No versículo 11 vai dizer: guarda, pois, os mandamentos. E é o que o Senhor falou para o povo, desde quando eles estavam no Egito. Vocês têm que cumprir esses mandamentos. Vocês devem agir assim, vocês devem me adorar desta forma. Não é um chamado vago. Né? Tem pessoas que pensam que o chamado de Deus é um chamado vago. O Senhor nos chamou e é isso aí. Não, meu irmão, o Senhor nos chamou para andarmos em obediência à palavra dele. E aí que nós vimos a diferença entre aqueles que verdadeiramente foram chamados pelo Senhor. Porque há pessoas que dizem, ou até pensam que foram chamados pelo Senhor, pensam que são salvos, porém, todavia, entretanto, vivem uma vida de pecado. E a palavra do Senhor diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É o que diz em Romanos, capítulo 6. Então, o chamado do Senhor à nação de Israel, assim como o chamado do Senhor à nossa vida, exige obediência, exige resposta ao Senhor. Pergunta a você que está assistindo: você tem respondido a este chamado do Senhor com obediência, com temor, com santidade? Nós devemos pedir a graça, a misericórdia do Senhor. Porque se não for a graça dele, nós não poderemos andar em santidade. Meus queridos irmãos, a graça do Senhor não produz libertinagem, como muitos pensam. Né? A graça do Senhor, ela não nos dá paz para viver no pecado, como muitos pensam, não, de maneira alguma. A graça do Senhor nos aponta para ele, para a palavra dele, para a lei dele, e que nós devemos e temos que servir, meus queridos irmãos. Como João Calvino, ele dizia: nós somos salvos pela fé somente, mas a fé que salva nunca permanece sozinha, dizia João Calvino. E para que nós somos chamados, irmãos? Para viver em Cristo, em obediência a Cristo, a palavra de Cristo, a palavra do Senhor. E o chamado do Senhor não mudou. Ainda hoje o Senhor nos chama. Nos 4 lugares desse mundo, o Senhor chama os seus. O seu povo, a sua igreja, para ser um povo diferente. Para ser um povo santo, irrepreensível. E nós precisamos muito, muito mesmo, da misericórdia do Senhor, para que isso aconteça, para que isso se torne realidade em nossa vida. No nosso país, nós estamos vivendo ano de eleição. E os crentes são chamados a serem a diferença, a não se envolver em discussões ou brigas por causa de política, a não idolatrar candidatos A ou B, a não tratar um candidato A ou B como a salvação da igreja ou a salvação do país, quando só Cristo é esta salvação. Mas muitas vezes nós vemos o contrário, nós olhamos para o mundo, nós vemos as pessoas do mundo, às vezes na nossa família,
as pessoas que não conhecem a Cristo brigando por política, e quando nós olhamos para algumas igrejas, nós vemos a mesma situação. Irmãos dentro da igreja brigando, não, porque o meu candidato eu roubo menos, não, nossa, eu roubo mais. Nós temos que ser a diferença. Nossa esperança não deve estar em um prefeito, em um governador, em um presidente, em um vereador, mas em Cristo, no Senhor. E vale ressaltar, irmãos, para finalizarmos a palavra, a seriedade do conselho do Senhor àquele povo de Israel. O Senhor diz, não se ajuntem com o povo daquela terra. Em outras palavras, não tenha amizade com eles, não tenha convivência com eles. Nós temos que se afastar, fugir, correr do pecado. O povo de Deus deve correr do pecado. O povo de Deus não deve ter amizade com o pecado. O povo de Deus não pode ter convivência nem conveniência com o pecado. Por isso que o Senhor nos chamou para sermos santos. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não seja como esse mundo, diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Portanto, queridos e amados irmãos, que possamos, nesta tarde, levar este chamado do Senhor mais a sério, o chamado de obedecermos ao Senhor, o chamado de andarmos em santidade diante do Senhor, diante da presença dEle. Eu pergunto, por último, pergunto a você que aqui está, você tem obedecido a esse chamado do Senhor, de ser santo, de fugir do pecado, de não se contaminar com as coisas desse mundo? Saiba que foi para isso que o Senhor chamou a mim e a você. Que Ele nos dê graça, nos dê misericórdia, para que como eleitos do Senhor possamos cumprir a palavra dEle, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que eu gostaria de compartilhar com os meus amados irmãos.